Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Aí, minha gente, a nossa amiga Catita, deixa eu só tirar aqui esta imagem para falar com a Catita. Aí, tirar a nossa tarja. Deixa eu tirar aqui também. Peraí, Catita. Isso, tirei. Catita, Cátia Rodrigues, hein? Bom dia para você, minha amiga querida, viu? Muito obrigado por você ter aceito aí o nosso convite para a gente bater aquele papo. Tem tanta coisa para a gente conversar, né? Me ouve bem, Kátia? Bom dia, Carlos. Ouço sim. Obrigada pelo convite. Obrigada à Rádio Sindicop. Mais uma vez estando aqui, para mim é um grande privilégio, não só para mim, mas para os nossos filiados também do CISPESP. Legal, gente. Olha só. Então, a Kátia, né? Catita, né? Ela é presidente, né, do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Ela esteve uma vez aqui com a gente, nós fizemos um baita bate-papo, né, Kátia? Com a Fatorelli, né? A Marilúcia Fatorelli, foi muito legal, muito... até hoje, viu, Catita? Até hoje, aquele vídeo roda por aí pelo YouTube, cada vez mais pessoas assistem, está rodando por aí, viu? Aquele nosso bate-papo aqui. Que bom. Legal, né? Olha só, então, nós te convidamos hoje, né, Kátia, para a gente bater um papo, né, trocar uma ideia diante aí de tantos absurdos, né, tantas coisas que vêm acontecendo aí, que os servidores têm reclamado muito, né, reclamado demais, e aí a gente gostaria de ouvir um pouco, né, as suas informações, as suas opiniões, não é aquilo que você que é, né, envolvidíssima aí, né, com servidores públicos de todo o estado de São Paulo, você trouxesse para a gente, tá joia? Bom, são tantos os temas aqui que a gente tem para conversar, mas deixa para a gente começar aqui a bater o nosso papo, não é mesmo? Com a Cátia Rodrigues. Olha só, minha gente, os servidores, então, têm cobrado, têm manifestado aí contra essa política do atual governo, não é mesmo? Até a gente tem acompanhado muito por aí nos grupos, na imprensa, toda na mídia, né? Esses ataques, né? Servidores consideram ataques ao serviço público, né? O Kátia, antes da gente entrar especificamente em cada assunto, eu queria que você falasse aqui para a gente, trouxesse aí uma introdução falando dessa atual situação, né? Como tem sido ser servidor público no estado de São Paulo atualmente, né? Como que é, né? Como era antigamente, como é agora, tá mais fácil. A luta, ela existe sempre, não pode parar, né, Kátia? Pois é, Carlos. Primeiramente, quero dar o meu bom dia, né, a você, ao nosso companheiro também, Gilson Pimentel, que é o presidente, né, do Sindicop, a toda a sua diretoria, a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo neste momento, a família CISPESP também, que está acompanhando aqui a nossa transmissão, e a todos os servidores e servidores públicas do Estado de São Paulo. Na verdade, é interessante isso sobre o que você disse, Carlos, porque assim, eu sou servidora pública do segmento saúde desde 1997, né? Eu ingressei no serviço público, na verdade, por conta da minha mãe, do meu pai, porque eu venho de uma família de servidores públicos. Então, era um orgulho ser servidor público, né? E tanto no meu caso, como em muitos, praticamente acredito que sejam quase que todos, ingressaram no serviço público pela importância que era esta categoria, né? Você fazer um concurso, você fazer uma prova, aquela ansiedade para receber o resultado, o tempo de espera, né? Era 1, 2 anos que hoje nem se fala mais nisso, porque não se tem mais concurso público, essa é a verdade, né? Mas era uma ansiedade para você ser aceito e ser ingressado no setor público. E era um imenso orgulho naquela época.
hoje nós vemos assim um descaso por essa categoria. Hoje nós vemos, infelizmente, pelo poder público já de alguns anos para cá, de algumas gestões do governo federal, governo estadual, o descaso e o desprezo por nós, servidores públicos. Muitos não entendem, né? Talvez essa imagem que foi construída, ou melhor, desconstruída, né? De nós todos servidores, que nós causamos um prejuízo ao Estado, né? Então, isso realmente foi um dos temas, né, que a Fatorelli abordou naquela entrevista e, infelizmente, continua perpetuando isso. Isso não acaba, porque foi uma imagem tão bem de marketing, né, que foi lançada até na época, você lembra muito bem, no Ministério da Economia, né, da gestão anterior, que nós éramos parasitas, nós éramos vagabundos, e por aí vai. Então, essa imagem ficou muito fixada na população, muito difícil. E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, e aí eu, como sou da saúde, posso dizer isso, e tantos outros colegas que são, nós viramos os heróis da saúde, porque viramos, né, os protagonistas da Covid, né? Na verdade, essa foi a grande verdade. Só que, mesmo assim, depois de tudo isso que nós passamos, a área da segurança pública, a área da saúde e tantas outras áreas que não pararam, né, nesse período terrível da história, nós continuamos sendo desvalorizados, né? E essa desvalorização, ela reflete na nossa vida pessoal, né? Na nossa vida psíquica, na nossa vida fisiológica. Então, assim, são impactos gigantescos que acabam acarretando por conta de toda uma imagem que foi desconstruída do setor público. E, na verdade, o que nós fazemos? Nós não damos lucro para o Estado, né? Porque nós prestamos serviço à população. Então, muitos setores, não vou dizer todos, claro, mas uma boa parte do setor público, ele tem esse trabalho mais de acolhimento, de serviço, né? São algumas categorias que dão lucro para o Estado, mas a grande maior massa do setor público, não. Nós estamos, na verdade, oferecendo um serviço ao povo. E é muito triste saber que muitos não entendem isso, né? Quando você nasce, quando a maior parte da população entra por uma porta de um hospital público, né? Algumas exceções, tem os convênios médicos, mas a maior massa do povo entra por uma porta de um hospital público, né? E o atendimento de um médico, de uma enfermeira, da pessoa que faz o seu primeiro atendimento num guichê, é um servidor público. E quando você vai dar a primeira vacina na sua filha, no seu filho, né? É um servidor público. Apesar de que hoje nós vemos a questão da terceirização, né, Carlos? Que, assim, entrou de uma forma absurda no setor público e as OAS estão dominando os postos de saúde, né? Que são as organizações sociais, né? É muito complicado isso. Os próprios hospitais, nós sabemos que uma grande parte dos hospitais também estão nessa questão da terceirização, o próprio IANSP, né? Que é o nosso hospital do servidor, pelo menos uma boa parte dos servidores, está sucateado também por conta dessa questão da terceirização. Então, assim, é muito complexo hoje falar sobre serviço público e sobre os servidores públicos, essa é a grande verdade. Mas continuo sendo e carregando a bandeira com muito orgulho por ser servidora pública. Minha gente, vocês estão vendo que vai ter assunto hoje aqui até não querer mais, né? Então, você que está acompanhando aqui o nosso programa, né, Catita? Pessoal, isso aí, pode também sugerir temas aí nos comentários, né? Pode fazer perguntas, né? A gente repassa, mandando um abraço aqui bem legal aqui para o nosso amigo Marcos Luiz, o Milton Aires, né? O Magno Alexandre, né? Magnão, Marcos Luiz, quem mais aqui? O Luiz Carlos Alves, né? O José Cláudio Claudinho, né? O Gilson Barreto, presidente,
pessoal todo da diretoria do Sindicop e do Cispesp também aqui acompanhando, né? Pessoal dos grupos aí, depois nós vamos colocar esse nosso bate-papo aí nos grupos. Então tem muita coisa para a gente conversar, né? E aí a Catita já fez uma introdução aqui, né? Já trazendo assim uma real, né? É isso que é preciso mesmo, né? É a realidade, gente. Aqui a gente não joga areia, a gente não faz nada disso, né? Os policiais penais do estado de São Paulo, viu, Catita? Até hoje, ó, estão esperando a regulamentação da Polícia Penal. Aliás, não é nem de agora, né? Do governo passado também, né? Do ex, né? Do Dória, do vice dele, agora do Tarcísio. Estamos esperando, né? Esperando. Daqui uns dias a Assembleia Legislativa já entra em recesso e aí, né? Já viu também, né? Mas vamos lá. Bom, Catita, é o seguinte, olha só. Os servidores, então, têm cobrado e feito aí manifestações, né? Uma dos acontecimentos que tem mexido aí, né, com todo os servidores e, consequentemente, com toda a sociedade, é também essa questão aí das escolas cívicos-militares, né, cívico-militares, né? Realmente aí uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Então, isso tem, de fato, aí preocupado demais, não só os servidores, mas também toda a sociedade. A sociedade está, sim, preocupada, né? Esse tipo de assunto, na verdade, deveria ser feito consulta pública, não pode chegar assim, né? Ah, vamos colocar, vamos mudar e pronto, né? E aí a gente, de repente, até questiona, né? Até que ponto, de fato, a Assembleia Legislativa tem, de fato, uma representatividade de todo o povo, né? Porque se estão lá, se receberam voto, deveria consultar o povo para saber se de fato, né, o povo quer isso também, né? Mesmo porque aí os policiais militares não são aí as pessoas mais indicadas, né? Eles têm, claro, na função deles, eles são especialistas. Agora, ocupar um cargo no lugar de quem estudou anos e anos, de quem conhece pedagogia, de quem conhece a estrutura da educação, né? É realmente lamentável. Essa situação está preocupando demais, né, Catita? É verdade, Carlos. É um assunto espinhoso de falar e até triste de falar, porque quando nós falamos de educação pública, né, no Brasil, nós vemos assim os índices e o trabalho árduo que são dos professores. Quando eu falo professores, eu quero dizer que são todos da educação, na verdade, né? Porque uma escola, ela não é somente de professores, né? Nós temos a tia da merenda, nós temos os inspetores, né? Nós temos o pessoal da secretaria que faz tudo aquilo funcionar. Então, assim, nós temos as meninas que fazem o trabalho da limpeza. Então, assim, quando nós falamos de educação, nós precisamos falar como um todo, né? E esses profissionais, eles não são valorizados. Na verdade, eles são discriminados pelo poder público. Essa é a grande verdade, né? É uma grande falácia dizer que os servidores da educação são valorizados. Isso é conversa para boi dormir, né? O que eu achei interessante num trecho que fala sobre essa resolução que foi colocada agora no dia 20/6, no Diário Oficial, né? 20/6 agora de 2024, sobre as escolas cívico-militares, eu cheguei a dar uma lida em tudo que foi colocado ponto a ponto, mas eu achei interessante que eles colocaram na questão dos objetivos, que diz que era para melhorar os índices educacionais. Ora, veja bem, para você melhorar os índices educacionais, o que você precisa? Você não precisa de um monitor, porque é isso que eles estão classificando, que é um monitor, né? Policial militar, da reserva. Nós não precisamos disso. Nós precisamos que tenhamos um quadro suficiente de professores, de profissionais da educação dentro de uma escola. O que nós precisamos é de uma educação continuada desses professores. O que nós precisamos dentro dessas escolas, na verdade, é a inclusão social, né? Porque nós sabemos a dificuldade dos professores, porque existem crianças com N
N patologias dentro de uma escola, né? Nós sabemos, temos crianças hoje com autismos, temos crianças com TDAHs, né? Que é o déficit de atenção, que é muito difícil de lidar, né? Porque são crianças agitadas. Então, assim, nós sabemos a dificuldade que são desses profissionais e eles têm que na verdade, a palavra correta é rebolar para fazer um ensino e atender essas crianças, né? E isso que nós precisamos. Então, quando a gente ouve assim, para melhorar os índices educacionais, isso está incorreto. Está incorreto, porque o que nós precisamos é de profissionais qualificados, que estudaram, que se aperfeiçoaram, que se dedicaram. E vou te dizer, há uns anos atrás, a minha filha tinha um sonho de ser professora. Hoje não tem mais. Então, isso é muito triste, porque hoje a minha filha fala, não, mãe, é uma área difícil, uma área que não tem uma progressão na carreira, né? É uma área que fica estacionada, e é verdade. E eu vou procurar uma outra área que ela vai para a área da tecnologia, que é uma área triste isso. Porque é difícil você encontrar um menino, uma menina na sua casa e falar que quer ser um professor de história. Eu quero ser um professor de matemática. É difícil de você encontrar. E como que ficam as próximas gerações? Como que ficam as pessoas que hoje estão dando aula, né? Amanhã ou depois elas vão se aposentar, elas vão sair do setor público. Quem vai tomar conta dessas crianças? Quem vai formar essas crianças? Então, isso é uma realidade muito triste. E o que me preocupa em tudo isso é a questão de como isso vai ser aplicado nas escolas, Carlos. Porque, assim, nós sabemos, como você mesmo disse, pontuou, cada um tem a sua função, tá? E mesmo que esse policial seja aposentado, ele vem de uma doutrina, né? Ele tem as suas regras, e é uma regra, vamos dizer assim, que vai para a vida inteira. Então, é isso que ele é isso que ele vai demonstrar e vai apresentar. Só que isso é o certo para dentro de uma escola? Será que os pais estão realmente pensando nisso? Meu filho é muito rebelde, eu acho que isso é bom. Será que é bom nós estarmos tirando um pouco essa liberdade de pensamentos? Essa é a minha preocupação. A liberdade de expressão, porque nós temos que pensar nisso. Hoje, a escola, o grande objetivo de uma escola é criar grandes pensadores. Será que nós conseguiremos fazer isso realmente, na prática? Será que nós vamos conseguir mesmo fazer com que essas crianças possam se expressar do modo como elas querem ou não? Ou elas vai ser imposto isso a elas, né? Seguir a cartilha, seguir as regras, né? E nós estamos vendo que a extrema-direita está avançando, e não é só no Brasil, é no mundo. E com isso, da extrema-direita estar avançando no mundo, isso nos preocupa, porque nós sabemos que o Brasil é polarizado. Nós estamos vendo isso já agora na eleição para a prefeitura de São Paulo, principalmente, né? Que é o grande berço, vamos dizer, é um dos maiores berços que tem eleitoral. Então, assim, aqui vai dar uma dimensão do que vai ser as próximas eleições para o federal. Então, isso nos preocupa. E sobre essa questão da consulta pública, aqui também diz que vai ter consulta pública, mas você sabe como é que eles agem, né? Eles agem na calada da noite, eles vão fazer aquelas consultas públicas da noite para o dia, para as pessoas não terem tempo de se mobilizar. Então, isso é muito, muito complicado no meu entendimento, e é muito triste para a educação desse estado e desse país, porque se isso acontecer em São Paulo, pode ter certeza que isso vai pulverizar no Estado federal como um todo. E aí, né, essa desvalorização aí, principalmente desta área de educação, dos professores, né, de todo o pessoal que faz acontecer de fato uma escola, que dá vida a uma escola, né? Mas a gente pega especificamente a questão dos professores aí, o sinal da desvalorização é quando você vê um governador, né, fazendo uma publicação
de que o chat GPT, né, de que a inteligência artificial está à altura, né, de dar aula, de substituir professor, não é mesmo? Eu, além de jornalismo, eu sou formado em filosofia também, e eu fico imaginando, né, como que é para um aluno ter uma aula de filosofia numa inteligência artificial, né? Se questionar, se responder, não é? Se levantar questões, não pode, né? Tudo robozinho, né? Tudo robotizado. É realmente lamentável, né? Esse tipo de ataque, né? Catita, eu vou trazer uma notícia aqui, olha só, ontem, inclusive uma reportagem no UOL, né, trouxe a chamada de que os PMs darão aula sobre política e ética em escolas cívico-militares de São Paulo, né? Os policiais da reserva vão dar aulas sobre política e ética nas escolas cívico-militares de São Paulo, segundo a resolução do governo estadual, né? Então, essas disciplinas aí, né, chamadas de extracurricular, prevê o ensino aí sobre os 3 poderes constituintes do Brasil, mesmo? Ora, quem é que entende mais disso? Na minha opinião, são professores, né? Professor, será que os policiais, não é desprezando, é como a gente já disse aqui, é que cada um atua na sua área. É a mesma coisa a gente pegar um professor e colocar um professor lá na tropa de choque, né? É a mesma coisa, quer dizer, não tem o menor sentido. Então vamos abrir para todo mundo, né? Está abrindo então para os policiais irem para as escolas, né? Então vamos abrir para o padeiro ingressar na polícia, não é mesmo? Para o professor fazer um trabalho na frente de guerra, não é mesmo? Então vamos abrir todas as áreas, né? Não é mesmo? Então vamos colocar um professor para fazer uma cirurgia de um médico, então vamos considerar todo mundo ali, então, igual, né? Se é para fazer assim, se é para fazer dessa forma, não é mesmo? Agora, esse tipo de coisa realmente entristece demais, né? Para a gente completar a informação, o PT e o PSOL, eles acionaram o STF, né? O PT pede aí a suspensão cautelar, né, da lei que foi aprovada no mês passado, né, pelos nobres deputados, e o PSOL alega aí também que o modelo é uma clara desvalorização da categoria dos educadores, não é? Vamos ver como é que se dá o andamento disso daí, né? As corporações militares, elas não devem administrar ali a disciplina dentro das escolas, né? Como pressupõe pelo menos esse projeto, né? A administração deve ser feita lá fora, né? É lá fora, é em torno das escolas, né, que devem atuar, né? Se quer contratar e trazer de volta os policiais aposentados, não tem nenhum problema, mas traz para fazer daquilo que eles entendem, né? Que é a questão da segurança. Põe eles lá do portão para fora, cuidando, olhando, dando volta nas escolas, não é mesmo? Isso Exatamente. Sim, a gente estaria de acordo. Agora, é para isso que eles foram treinados, não foram treinados para estar lá dentro. Será que eles estudaram Paulo Freire? Será que eles conhecem Paulo Freire? Será que um dia já leram Paulo Freire? Então, de fato, de se questionar, né? É lá fora da escola que a polícia deve agir, né? Aliás, impedindo, né, que tais problemas lá de fora invadam as escolas, né, e afetem aí os estudantes, os funcionários. Essa deve ser a preocupação do governo, e não colocar quem não entende de educação lá dentro das escolas, né, Catita? Realmente uma situação muito triste, né? Sim, sim, triste, porque como eu digo, né? Cada um na sua área. Né? E assim, no caso dos policiais, eu tenho um profundo respeito pela categoria, até porque sem segurança pública, eu não tenho nem ideia de como seria a sociedade civil organizada. Essa é a grande verdade, que nós precisamos, né, de uma polícia eficiente, não só a militar, mas como a civil, a científica, a penal. Então, nós precisamos da segurança pública como um todo e precisamos também ter respeito por esta categoria, por esses profissionais. Mas o que nós estamos aqui dizendo é que realmente é cada um no seu quadrado.
E, assim, a preocupação que nós temos, eu falo até porque, como cidadã, é a ideologia dessas pessoas. Porque quando você coloca um militar dentro de uma sala de aula, você pode impor a sua própria ideologia do tema. E isso nos preocupa. Eu vejo porque, assim, eu acompanho muito o Fórum da Educação, nós sabemos que tem muitos sindicatos específicos da educação debatendo isso, né? Estão lutando contra isso, né? Eu acompanho alguns debates em relação a isso. O sindicato, nosso sindicato é também filiado a uma federação, uma confederação, e isso também está sendo debatido dentro dessas instâncias de grau superior. Então, assim, é um tema que, assim, ele mexe com a vida de pessoas, mexem com crianças, mexem com adolescentes, porque ali na escola é que se forma, né? É que se forma os pensamentos, que se formam as ideologias, os sonhos, e tudo isso ele pode, de uma hora para outra, terminar. Ah, Catita, você está sendo muito radical. Não, não estou sendo radical, porque, como você mesmo disse, hoje, uma escola pública, o ideal era ter um policial em toda porta de escola pública, porque muitos acidentes acontecem, crianças desorientadas mesmo, né, que se envolvem no meio das drogas, de roubo e etc., é da porta para fora da escola, não da porta para dentro. E aí, essa violência que tem, até por uma questão social, tem muitas crianças que vão para a escola, Carlos, só por conta da refeição, por conta da merenda, né? Eu sou de Osasco, né? Moro na cidade de Osasco, e quando teve o problema da pandemia, foi entregue um cartão para as crianças de um certo da primário e tudo, para essas crianças, para essas mães, quem precisasse, lógico, para essas mães poderem pegar alimento no mercado, aquela coisa toda, uma questão social. Eu não estou fazendo a propaganda aqui de Osasco, mas, assim, é para entender a dificuldade dessas crianças. Essas crianças, muitos iam para a escola só para comer, de verdade. Então, assim, é muito triste a gente ver essa amarração que estão fazendo da segurança pública com a educação, porque uma área não tem nada a ver com a outra. O que nós precisamos, sim, é desses profissionais que se aposentaram em outras áreas que, de repente, poderiam vir para os escritórios, para a administração, e colocar esses policiais que estão mais na ativa, né? Que estão mais com um sangue mais quente, vamos dizer assim, para ir para a rua. Porque esses profissionais, eles não são bem aproveitados. Muitos deles estão dentro, guardando prédios, né? Fazendo seguranças de objetos, e sendo que eles poderiam estar na rua. Então, não tem contingente suficiente para a população. Então, por que não aproveita essas pessoas que estão ali, são aposentados, mas ainda têm essa condição de fazer esse trabalho? E, como você mesmo disse, dentro da sua área, né? Daqui a pouco vão colocar militares dentro da saúde, como isso já aconteceu. Você lembra muito bem que o nosso ministro na gestão anterior, o nosso ministro da Saúde era um militar das Forças Armadas. Então, assim, é incoerente, não tem sentido isso. Então, assim, muita coisa precisa ser revista. Nós vamos estar realmente de olho nessa questão dessas consultas públicas, audiências públicas, que diz que vai ser feita, que eu não acredito que isso aconteça, né? Nós vimos o que acontece na Lesp. Na Lesp, os estudantes, eles comparecem e são tirados de lá a pedrada, são tirados de lá a base do gás lacrimogênio. Mas por quê? Porque é a casa que põe eles para fora, não são os profissionais que estão da segurança que estão fazendo isso. Talvez as pessoas não entendam, né? Porque eles fazem esse trabalho porque eles são comandados. E quem comanda? São os deputados, é o presidente da casa, é quem está presidindo a sessão. Então, é nessas pessoas que temos que focar.
E amanhã ou depois vai ter a eleição para vereança, a gente tem que ficar preocupado com a vereança, porque a vereança é a escola, tudo começa ali. E depois vai para um deputado, se ele é um bom vereador, ele se torna um bom deputado estadual, um deputado federal. Nós temos aí um grande exemplo do deputado Carlos Gianazzi, né? Que é um grande defensor. Nós temos aí também a Sâmia Bonfim, que está no federal, que também aí veio de vereança, que foi para deputada e hoje está no federal. Nós temos a deputada Luciene Cavalcante, que também é professora, nos defende. Então, assim, bons vereadores, eles se tornam bons deputados, bons senadores. Então, assim, as pessoas precisam começar a se preocupar nisso, Carlos. E uma coisa que eu sempre falo, que está um pouco incluído no tema, é a importância de nós mantermos uma bancada também de servidores públicos dentro da Alesp. Nós precisamos disso, nós precisamos eleger vereadores, eleger deputados, deputadas, que são da bancada do setor público. Por que nós não temos esses deputados, esses vereadores que nos defendam? Temos a bancada da bala, nós temos a bancada evangélica, né? Nós temos a bancada do agro, mas nós não temos a bancada do setor público. Por quê? Nós precisamos trabalhar isso, Carlos. Nós precisamos colocar realmente pessoas que entendam do problema. Professores, polícia penal, pode ter polícia militar também, não tem problema, mas pessoal da educação, pessoal da saúde, pessoas que entendam realmente o nosso problema. Porque o vereador, o deputado, não é nada mais, nada menos que a nossa voz, porque ele representa a sociedade. Então, assim, hoje são poucos que me representam. Hoje são poucos que representam o setor público. E é muito triste isso, porque nós estamos defendendo não só o servidor público, mas nós temos o trabalho de defender o serviço público. Quando você fala em polícia penal, quando você fala em lei orgânica da segurança pública, muitos desses profissionais eles estão defendendo a carreira e estão defendendo o serviço, a precarização do serviço. E isso está sendo mal visto, talvez, por algumas pessoas, porque não estão entendendo. E é muito triste isso, porque nós estamos defendendo uma categoria, um setor, que, na verdade, não teríamos que defender, porque nós estamos fazendo esse trabalho social. Quando nós falamos de polícia penal, vou falar agora um pouco da área até do próprio Sindicop, quando nós falamos da área da polícia penal, eu participei, fui para Brasília com o pessoal, eu conheci a categoria de perto, fiquei 2, 3 dias com essas pessoas, eu entendi a dificuldade que é ser polícia penal no Brasil. Eu sei a dificuldade, quando me falaram que até o distintivo que eles colocam com orgulho no peito é comprado. Isso não é fornecido pelo Estado. Você precisa comprar seu próprio distintivo. Então, assim, são coisas absurdas que eu fiquei sabendo. E essas pessoas cuidam de uma população carcerária absurda que a sociedade não quer ver. As pessoas querem jogar para debaixo do tapete, né? A gente vê a Secretaria de Desenvolvimento Social também fazendo um trabalho assim sobre-humano com o pessoal da Cracolândia, mas ninguém quer saber, ninguém quer ver. E essas pessoas são servidores públicos que precisam cuidar dessas pessoas. Então, assim, é muito triste. Nós temos que defender o setor público. É muito triste defender o servidor público, sendo que era o Estado que deveria fazer a nossa defesa. É isso mesmo. A gente quer lembrar que a nossa polícia militar, claro, né, é sem dúvida nenhuma, né, a polícia mais preparada, né, desse país, né? A polícia militar é a maior polícia, né, do Brasil, né? Grande abraço aos nossos amigos policiais militares. Nós temos grandes amigos policiais militares, né? E a Catita disse tudo, né? Quando vão se realizar aí determinada ação, claro, não é por eles, estão ali cumprindo, né, como qualquer outro servidor, cumprindo ali a sua
função, não é mesmo? E também passam por lutas, passam por questões salariais, passam por dificuldades de condições de trabalho, não é mesmo? É também uma categoria, assim como os policiais penais, assim como os pessoal da saúde, né, que durante a pandemia não pararam, né, continuaram ali, ó, firmes, né, trabalhando. Então, é realmente um trabalho fantástico desenvolvido pela nossa Polícia Militar. O que a gente está discutindo aqui é que simplesmente a gente é contra exercer, né, uma função que não é deles e que também nem é culpa deles, é o governo, né, é o governo que está aí abrindo este espaço, não é mesmo? Ô, Catita, você como presidente do CISPESP, né, você esteve, eu dei uma olhadinha no seu site, você esteve aí participando do encontro regional do Movimento Sindical de Servidores Aposentados e Pensionistas, né? Que é em prol aí da defesa daquela PEC 6/2024, né? Que é uma proposta aí fundamental para redução e extinção aí da contribuição previdenciária dos servidores públicos. Catita, como que foi aí essa reunião? Como que está esse movimento e como que está aí essa luta? É muito bom você ter tocado nesse tema, Carlos. Realmente, nós nos reunimos, né, na Fresp, né, que é a Associação dos Fiscais, e foi um encontro muito bom. Nós tivemos lá deputados estaduais e deputados federais, né? E nesse encontro foi debatido principalmente essa questão dessa luta que os servidores precisam estar mais engajados. Porque, na verdade, Carlos, isso na nível governo federal, a gente sabe que quando se atinge o federal, vem para os estados, né? Porque o federal é o termômetro de tudo. E isso que foi colocado do confisco, que é uma grande luta dos servidores aposentados, que o CISPESP luta, as federações, as confederações, as centrais sindicais lutam há tanto tempo, mas principalmente a deputado, eu vou falar aqui porque é o que mais se empenha realmente nesse confisco, né? Que é o deputado Carlos Gianazzi, a deputada Luciene e o próprio vereador, o Celso Gianazzi. Eles estão engajados nessa luta, por quê? Porque não é justa, não é justo. Você trabalha uma vida inteira, Carlos, entende? E, de repente, mesmo você trabalhando, você se aposenta, você tem o seu período de contribuição. Você paga tudo direitinho. Isso eu estou explicando para as pessoas talvez não entenderem. O servidor paga. Só que quando ele se aposenta, automaticamente deveria ser cessada essa contribuição. Mas isso não acontece. O servidor público continua pagando. Então, assim, é um verdadeiro, assim, absurdo isso que acontece em relação aos servidores públicos. Então, assim, nós precisamos fazer uma luta engajada. Estiveram lá várias entidades e várias associações, não só municipais, estaduais, como federais, e nós estamos, sim, criando um movimento, né? Estamos criando, se engajando nesse movimento para dar uma força maior até para Brasília. Estamos pensando aí fazer alguma mobilização com os deputados, diretamente com os deputados em relação a isso, para que isso realmente nos ajude. Nós sabemos que temos teve algumas resoluções lá em Brasília, né, no Superior Tribunal, mas tivemos algumas vitórias, outras não, mas a gente ainda tem que estar mobilizado, não tem outro caminho. E, assim, hoje eu vejo que, assim, a minha aposentadoria, ela já virou praticamente um sonho. Por quê? Porque, na verdade, estão querendo mexer novamente na Previdência, estão querendo mexer de novo nesse caldeirão que já foi a reforma da Previdência. Então, assim, é um assunto que nós precisamos estar muito atentos, né? E eu acredito que só com mobilização, né? E esse movimento que o Mozap reuniu as categorias na associação, no auditório da associação, e com as entidades não só sindicais, mas associativas, a gente consegue sim. Porque, veja bem,
quando a sociedade ela se mobiliza, ela muda a história. Ela muda a história. Então, assim, eu acredito que não somente o CISPESP, mas todas as categorias que estavam ali presentes, e tantas outras que também estão fazendo parte do movimento, sabem a importância que é a defesa da PEC 6, a defesa dos aposentados e pensionistas, e da injustiça que está sendo acometida para essas pessoas que trabalharam, que se doaram para o Estado, que não foram reconhecidos e, mesmo assim, ainda estão sendo prejudicados. É verdade. E aí a gente entra numa questão muito importante também, que é a questão do IANSP, né? Realmente aí muita reclamação, né? Volta e meia a gente faz reportagens, pede notas para o IANSP, né? A questão de atendimento, não é? A questão de consultas, não é mesmo? Sempre, sempre com muitas dificuldades, né? Os servidores, e aquela velha questão, né, Catita? Quando será que o governo vai entrar com a contrapartida, hein? E outra questão, quando é também que os servidores farão parte da gestão do IANSP, hein, Catita? Duas questões aí que eu vou jogar essa bomba na sua mão, viu? É verdade, Carlos. Você sabe que, assim, para muitos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que não é do setor público, não entende como funciona o IANSP, né? Nós vemos reportagem nos canais abertos, esses tempos atrás estava aí, acho que no Fantástico, na Globo, não sei aonde, o descaso no pronto-socorro do IANSP. As pessoas não entendem que, na verdade, você diz, nós pagamos o IANSP. O IANSP não é de graça. As pessoas acham que, na verdade, nós estamos ali usufruindo de um serviço, né? E o Estado é que arca com a responsabilidade do IANSP. Mentira! Mentira! Quem paga o IANSP somos nós. Somos nós. Você que está nos assistindo. E não é barato. Tem colegas que eu vejo ali e é descontado em folha, não tem como você fugir. Você que é descontado em folha, tem muitos companheiros que tem ali um desconto de 300, 400, 500 reais por mês de IANSP. Eu já vi, já presenciei. Então, é muito triste. Nós vemos o descaso do poder público, do Estado, em relação ao IANSP, porque, na verdade, a contrapartida, como você disse, do governo, não entra. O IANSP, ele existe numa forma de um conselho consultivo, não é deliberativo. Então, existe um conselho que é eleito, né? E esse conselho, na verdade, ele não tem o poder de deliberar nada. Então, por conta disso, nós ficamos meio que amarrados no poder público de tomar as decisões unilaterais. Então, eles decidem. Eles. Então, quando também tem a contrapartida deles pagarem a parte deles, porque o servidor público ele tem o percentual dele, que é descontado em folha, e teria a outra parte que seria do poder público. O poder público não paga. Não paga. O que acontece? O servidor público acaba arcando com a responsabilidade que é do Estado. E outra coisa interessante que talvez as pessoas não saibam, aquele terreno, o terreno que foi construído o IANSP, não é do Estado, é do servidor público. Há muitos e muitos anos atrás, ele foi doado. Então, ele não é do poder público. Tá? Esse prédio, esse terreno é do servidor público. Então, assim, eu acredito que esse descaso que acontece no IANSP, infelizmente, é muito por conta da terceirização. Terceirização no IANSP. Por quê? Porque como eles fazem as licitações que não temos nenhum acesso, eles contratam empresas, eles colocam pessoas, né? Hoje tem uma pessoa A, amanhã é a pessoa B que está lá. A qualidade do serviço cai, o rendimento cai, e o número de profissionais também não é suficiente. Por quê? Porque como o Estado não arca com a responsabilidade financeira dele, só o bolso do
trabalhador não consegue bancar toda a estrutura. Ela paga o mínimo que consegue suprir. Mas como o Estado é deficiente nisso, ele acaba não suprindo. Então, o que acontece? Nós ficamos sem um serviço de qualidade. E chega ao ponto absurdo de um servidor público, estando na ativa ou estando aposentado, ir procurar esse serviço e chegar a ficar 8, 9, 10 horas numa fila de pronto-socorro. E muitos desses casos são piores do que um próprio hospital público da sua cidade, da sua região. Só que o servidor pensa, eu sou servidor, eu pago o IANSP, eu tenho direito ao IANSP, a um tratamento, a uma cirurgia. Então, eu vou ao IANSP para procurar esse atendimento. Quando ele chega lá, ele entra numa fila de espera, tem pessoas que estão para consultas eletivas de 2 a 3 meses para um atendimento oftalmológico. O que ela faz? Ela vai e paga uma consulta fora. Então, é isso, Carlos, e é muito triste, porque não é de graça. As pessoas acharem que o servidor público está recebendo tudo na moleza, não é verdade, nós pagamos, e não está certo isso. Minha gente, vocês viram, né, que tem muito assunto, viu? A gente ficaria aqui uma semana, né, conversando com a Catita, né? Trazendo outros problemas. Né, Carlos? Quem dera, né? Mas nós vamos fazer outros bate-papos desse, viu, Catita? Para a gente conversar mais, né? Porque essas coisas precisam trazer à tona, né? A gente precisa trazer, precisa debater, precisa discutir, precisa conversar, né? Abrir espaço, né? A gente abre espaço aqui. Se o governador Tarcísio quiser, né? A assessoria dele que acompanha a gente quiser participar de um programa com a gente também, olha, está aberto. Aliás, eu sempre convido, né? Os secretários, né? Seja lá de qual área for, também a gente está sempre aberto aqui para conversar, para discutir, para debater, né? Porque uma sociedade saudável, né, precisa disso, precisa do diálogo, precisa do debate, porque senão, afinal de contas, fica sem sentido, né? O demos exercendo o kratos, né? O povo exercendo o poder. Fica realmente muito complicado, não é mesmo? Catita, quero te agradecer demais mesmo, viu, pela aula que você nos deu, pela sua participação aqui com a gente, né? A Kátia Rodrigues, presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Vou te dar mais um minutinho aí, Catita, para você finalizar, socializar aí a sua participação hoje, desde já, te agradecendo muito, viu? Muito obrigado. Bom, Carlos, eu é quem agradeço o convite. É sempre um grande prazer estar com vocês. É sempre um grande prazer falar para a família Penal também, que eu sei que acompanha o programa, né? Ao Sindicop, ao presidente Gilson, a toda a diretoria, que eu tenho muito apreço, tenho muito respeito pela categoria de vocês. Quero agradecer à família Cispesp, que está também nos assistindo, está sendo transmitido também através das nossas redes, os nossos canais também. E para mim, Carlos, é uma alegria muito grande estar aqui hoje como presidente do Cispesp, porque o Cispesp é um sindicato que existe há 35 anos, é a primeira mulher a presidir este sindicato e é um grande desafio, né? É um grande desafio para mim, que venho já do movimento sindical, como diretora de assuntos da mulher da federação, da confederação e do próprio sindicato. Então, assim, para mim é tudo um grande desafio, mas mulher não foge à luta, né? Então, nós estamos aqui para debater, para discutir, para dialogar, porque nós vivemos numa democracia, né? E isso que é o importante de tudo isso. Eu acho que tudo o nosso assunto hoje, envolvido questão da educação, saúde, a questão dos militares, é a nossa democracia, porque sem democracia nós não estaríamos aqui. Então, nós precisamos levantar, primeiramente, a bandeira da democracia.
a bandeira do Estado, a bandeira do setor público, a bandeira do servidor público e valorizar esses profissionais que fazem a diferença na vida de cada cidadão, cada cidadão. Eu só quero agradecer e deixar um forte abraço a todos e a todas as servidoras e servidoras públicas que estão nos assistindo. E, por favor, o que precisarem de nós, entre em contato com o CISPESP. Nós estamos aqui para colaborar e para construir um Estado muito melhor para todos nós. Um forte abraço. Opa, abraço para você, Catita, para toda a sua diretoria aí, para todo o pessoal também aí da sua categoria. Para encerrar, minha gente, eu quero convidar todo mundo a assistir agora uma fala importante do deputado Carlos Gianazzi, viu? Gianazzi, que falou na Assembleia Legislativa sobre a questão, né, do desaposentamento de professores. Viu? Um vídeo muito legal, muito bacana. Catita, grande abraço para você, valeu, até mais, Forte viu? abraço. Tchau, tchau. A todos Tchau. nós. Viva Valeu, o setor Catita. público! Viva o serviço público! Beleza, grande abraço. Tchau, tchau, Catita. Abraço enorme. Tá aí, minha gente. A Catita sempre trazendo, né, bastante informação para a gente, né, participando com a gente. Toda vez que a gente precisa, ela sempre está por aqui. Tá joia? Eu vou trazer esse vídeo agora, minha gente, dessa fala do deputado Carlos Gianazzi. Eu peço que vocês acompanhem comigo aí. Tá joia? São 10 horas agora e 3 minutos aqui na sua Super Rádio Sindicop. Vamos acompanhar a fala do deputado Carlos Gianazzi. Gente, é inusitado o que acontece nesse governo, nessa gestão do Tarcísio de Freitas. Agora, o governo estadual, o governo Tarcísio, está criando a figura do desaposentado. O que significa isso na prática, senhor presidente? Significa que a nossa Constituição estadual garante a aposentadoria dos servidores e servidoras, para quem já tem idade e para quem já deu a sua contribuição, né? Quem já teve tempo de contribuição e idade mínima para a aposentadoria. E o artigo 126 da nossa Constituição diz que a partir do momento que a pessoa já tem todas essas condições, a partir do momento que ela protocolou o pedido, se a aposentadoria dessa pessoa não sair em 90 dias, ela vai se afastar, ela pode já sair, né, e receber o seu provento, a sua aposentadoria em casa. Ela não vai esperar todo o processo, porque, né, 90 dias seria um prazo mais do que suficiente para que houvesse a regularização da aposentadoria dessa pessoa. Como diz aqui, ó, o artigo 126, eu trouxe aqui, deputado Eduardo Suplicy. Artigo 126 diz: o servidor, após 90 dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter completado o tempo de contribuição necessário à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de qualquer formalidade. Então, ele tem 90 dias, ele protocolou. Não saiu a publicação, o problema não é mais dele, é da burocracia, é do Estado, e ele vai para casa, ele está aposentado, é uma garantia constitucional. Senhor presidente, veja o que aconteceu, né? No último dia 12 de junho, agora eu mudo aqui os quadros, a gente vai colocar o outro quadro, saiu uma publicação da Gerência de Aposentadoria de Civis, da Secretaria da Fazenda, de um órgão que é a São Paulo Previdência. Olha só a gravidade da situação. O que diz esse comunicado, essa portaria? Considerando a inércia quanto à incompleta comprovação e instrução documental básica que a São Paulo Previdência faz exigir por portaria, ou seja, o que está dizendo? Que vai desaposentar, está pedindo para todo mundo voltar ao seu trabalho. Por quê? Por inércia não do servidor que já está aposentado, mas por inércia da própria Secretaria da Educação. Olha só que absurdo, senhor presidente, algo jamais visto na administração pública. É o governo contra o governo aí. É uma secretaria denunciando a outra secretaria em praça pública, pelo Diário Oficial, dizendo que há inércia da Secretaria da Educação. E essa inércia, ela é tão grave que quem vai pagar o pato aí, senhor presidente, não é o secretário da Educação, nem os responsáveis pela inércia. Quem vai pagar o preço, o pato, vai ser o servidor, que estava aposentado, vai ter que voltar. Eu fico imaginando, senhor presidente, senhores deputados, um professor
que trabalhou 30, 40 anos, se aposentou, está lá na casa dele, né? E aí ele tem que voltar. Ele volta para a escola depois de 90 dias, 100 dias, já aposentado, né? E ele volta para a escola, veja bem, a escola que ele trabalhou durante anos, ele vai tirar o professor que estava no lugar dele, vai criar uma crise na escola, vai prejudicar os alunos, porque quebra o vínculo do outro professor com a escola, né, com o projeto pedagógico. Olha só a confusão, a irresponsabilidade, a leviandade, a crueldade desse governo com os servidores, criando a figura do desaposentado. Então, a pessoa que se aposentou, amparada pelo artigo 126 da Constituição Estadual, vai ser prejudicada pela inércia, não dele, porque ele cumpriu. Ele tem tempo de contribuição, ele tem idade para se aposentar, ele entrou com o pedido, está aposentado. Demorou, passou 90 dias, ele foi, né, curtir, aproveitar a sua aposentadoria. Olha só, senhor presidente, o que está acontecendo no estado de São Paulo, né? A Secretaria São Paulo Previdência, ligada à Secretaria da Fazenda, denunciando a Secretaria da Educação por inércia, incompetência, senhor presidente. Isso é uma leviandade jamais vista na administração pública, tamanha gravidade da situação. E a causa disso tudo, senhor presidente, além da política de ódio do governo Tarcísio contra os servidores, do desprezo que ele tem pelos servidores públicos em geral no estado de São Paulo, tem a ver também com a falta de estrutura, sobretudo na área da educação, das diretorias de ensino e da própria SEDUC, que tem um número insuficiente de servidores e servidoras, não tem o quadro completo. Então, esses processos se acumulam nas diretorias de ensino e na própria Secretaria da Educação. Eu tenho denunciado exaustivamente, desde 2007, senhor presidente, aqui na tribuna, apresentei projeto de lei, né, para acelerar esses processos. É uma das lutas que a gente tem travado aqui no estado de São Paulo, é que haja agilização nos processos de aposentadoria, da progressão funcional, da evolução funcional. Tudo está parado, porque não tem funcionários nas diretorias de ensino. O governo não realiza concurso público para contratar servidores para fazer esse trabalho. Ele não investe numa informatização, senhor presidente. Por isso que nós vivemos esse caos. Nós estamos tomando providências contra isso, lógico que é grave, né? E os servidores da educação que estão sendo prejudicados pela inércia da Secretaria da Educação podem acionar, com certeza, a justiça por danos morais e danos financeiros em relação a essa gravíssima situação, senhor presidente, acionando seus respectivos sindicatos, seja a POSP, seja o CPP. E nós vamos continuar cobrando que o governo resolva imediatamente essa situação, senhor presidente, porque a inércia não é do funcionário público, não é do servidor. Essa inércia é do próprio governo que causa essa crise e cria, por incrível que pareça, no estado de São Paulo, a figura do desaposentado. Esse é o governo Tarcísio. Muito obrigado, senhor presidente.